Olá, caríssimos, aqui estamos mais uma vez na proposta de reflexão, hoje com o livro Horizontes da Mente, de Miramês, seguindo aquela dinâmica que nós escolhemos de falar um pouco da capacidade que a mente tem de divinizar-se, né? Ou melhor, entender a mente divina, ou o processo de divinização, de melhoramento, de progresso. A gente fala de divinização, fica parecendo muito distante, mas de progressão, de educação, de melhoria, de aprimoramento da mente humana, estando na condição humana, né, vivenciando a experiência humana, podermos ir melhorando. O tema de hoje, capítulo 11 do livro citado, dinamismo mental. Dinamismo mental. Olha como que Miramês vai nos trazer a capacidade ou a amplitude que pode alcançar o dinamismo mental a partir de, de uma mente cristianizada. Olha a beleza e a leveza com que Miramês nos traz isso, esse convite, ou melhor dizendo, esta orientação para que nós possamos seguir neste processo de educação da mente, nesse processo de conhecer a nossa mente e de aprimorá-la, de aperfeiçoá-la. Então, ele vai nos dizer que dentro dessa proposta, ou a partir do momento que a gente escolhe este caminho de evangelizar-se, de buscar no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, referências para que possamos pautar a nossa conduta, para que possamos nos entender enquanto seres, enquanto filhos de Deus, como que a gente pode alcançar. Ele utiliza a expressão, eu perdi aqui a expressão indizível, indizível, isso. Pode alcançar pontos indizíveis para nós, humanos, incalculáveis, vamos colocar assim, inalcançáveis pela nossa capacidade atual. Ou seja, a capacidade mental ela está muito além do que a gente possa entender neste momento, né, da nossa existência, nessa condição de evolução em que nós nos encontramos. Então, pensar numa razão cristianizada ou numa linha de raciocínio, numa capacidade de raciocinar a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir do Cristo, da proposta do Cristo. E aí, qual é a proposta do Cristo? Vamos lá, imortalidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos imortais. Então, a nossa linha de raciocínio precisa considerar isso. Nós já até tivemos um estudo aqui, não vou lembrar o nome dele, também do Horizontes da Mente, lógico, porque a gente está numa sequência, né? É óbvio, de entendimento, de avanço no entendimento dessa proposta de educação da mente. Então, como que é possível a gente avançar, a gente progredir, a gente aprimorar a partir desta visão, da ampliação dessa visão? Quanto mais ampla nossa visão, nosso ponto de vista aumenta e a gente vai alcançando ou avançando, melhor dizendo, no que o Miramês chama de pontos indizíveis, que a gente ainda não consegue nem dizer. Então, a gente está pontuando algumas das coisas que ele traz aqui. A imortalidade, algumas das questões, né, que essa razão cristianizada nos possibilita refletir. A imortalidade é uma delas. A paternidade divina, a imortalidade, por que a paternidade divina? Porque somos filhos de Deus, somos imortais. Também falamos isso no último tema, né? A eternidade da existência. Não é só ser imortal, seres imortais. Somos eternos. A gente ainda não consegue
dentro disso que Miramês chama de indizível, trazer como um todo o que é a eternidade, essa questão do tempo, o tempo que não precisa ser dividido para ser entendido, mas o tempo que pode ser entendido num todo. Isso é eternidade. Ainda é muito pequena a nossa capacidade de compreender, mas ela vai avançando aos poucos. É isso que Miramês chama de razão cristianizada, ou a partir da evangelização, né, do estudo do Evangelho de Jesus, a gente conseguir ampliar a nossa capacidade de raciocínio. Não bastasse muitas moradas, acessar, assimilar que o orbe terreno não é a única morada proporcionada por Deus, nosso Pai, que se Miramês usa o termo indizível, né? Quão indizível é a quantidade de mundos e de moradas que existem para que a gente possa, em, não é entender, acessar, calcular, dimensionar, muito mais amplo do que a gente consegue alcançar. Mas são muitas as moradas. Estou falando da razão cristianizada, são pontos de raciocínio para que a gente amplie a nossa capacidade de pensar, de refletir, trazidos pelo Evangelho. Perfeição. Olha, convite irrecusável à perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Perfeição. Progressão. Progresso. É disso que Miramês fala. Em relação ao progresso, ao que nós vamos avançar, ao que nós temos capacidade de aprender, não dá para a gente dizer quão amplo é as condições dinâmicas ou a capacidade de produzir que a mente divinizada ou cristianizada ou utilizando a razão a partir das orientações de Cristo podem alcançar. Bom, não bastasse essas informações, o que nos proporciona o Evangelho de Jesus, ou, melhor dizendo, a razão com base nos ensinamentos de Jesus, é que o esforço não pode partir do outro. O esforço é próprio, é cada um carregando a sua cruz, é cada um despertando no seu tempo, nas suas condições e avançando nesses entendimentos, nesses pontos, né, de entendimento, de ampliação da própria consciência, de ampliação da razão. Bom, não bastasse, e só isso daria para a gente ficar parado aqui tentando analisar, estudar e entender, para que a gente possa compreender o dinamismo mental, a capacidade da mente. Não bastasse isso, Miramês nos traz orientações extremamente importantes sobre os ganhos que nós podemos alcançar neste processo de educação da mente, de conhecimento do dinamismo da mente, de avanço, de progresso, através desse esforço, desse trabalho próprio. E aí ele vai pontuar com grandeza os talentos, né, a ampliação, a multiplicação dos dons espirituais. Ou seja, a essência divina que há em nós, a partir da nossa tomada de consciência e do nosso investimento próprio, a partir da, das orientações do Cristo, do Evangelho de Jesus, ou da cristianização da nossa razão, o como nós podemos avançar muito mais, multiplicar muito mais os dons divinos, os talentos, as virtudes, a caminhada para a perfeição. Ele nos orienta também sobre o efeito contrário, ou seja, o mau uso dessa dinâmica mental, ou não saber usar as energias
que são produzidas na nossa mente, as enfermidades que elas podem causar. Eu acho importante ler, e eu vou dizer por quê. Eu sempre chamo atenção para que vocês voltem ao texto, porque os textos são de uma profundidade gigantesca. Quando a gente pega aqui os 15 minutos que me são doados para a reflexão, que eu sempre ultrapasso, chegando aos 20 pelo menos, não são suficientes, não mesmo. Então é preciso que vocês voltem ao texto. Então, às vezes, eu leio alguns trechos porque é importante, o nível de informação que vem em um período é gigantesco. E aí, eu acho importante que a gente leia esse trecho que fala da enfermidade, dos ganhos e das perdas para nós. Por quê? Porque Miramês vai nos chamar a atenção da importância da fé, a importância da fé. O homem desenvolver a fé. Da importância do trabalho, do esforço próprio, que eu disse aqui, mas o trabalho em todos os níveis. Se der tempo, a gente ainda fala um pouquinho, porque ele descreve muito lá no final do capítulo a questão do trabalho, a importância do trabalho. Da mente enquanto lavoura, vinha de luz. Nós já falamos isso porque eu tenho certeza absoluta que nos primeiros capítulos, nos primeiros estudos, tem um capítulo que se chama Lavoura Mental. Um dos primeiros que nós fizemos aqui desse livro. Então, o entender, o compreender essa mente como uma lavoura, como um campo de trabalho, como uma vinha de luz e mergulhar neste trabalho interno, de reforma interna, de transformação interna. Quão importante é para cada um de nós este trabalho, esse esforço, esse direcionamento das nossas forças. Então, Miramês vai falando sobre essa ampliação, essa caminhada, ele nos diz o seguinte: essa mente cristianizada, essa mente pautada, essas reflexões pautadas no Evangelho, que é isso que a gente está fazendo aqui, produz fenômenos que fazem os céticos pensarem, e o homem de fé meditar profundamente em Deus, consubstanciando forças pelos recursos já armazenados no coração, ou cada um dentro da condição que já alcançou, concernentes à ampliação dos seus dons espirituais. Este homem de fé coloca em pauta a educação da mente, a correção dos pensamentos e a vigilância na formação das ideias. Todos esses temas já estudados aqui. Pois conhece e sente de perto que o dédalo do mundo mental envenena os centros de força, nossos chakras, criando nas vias orgânicas bifurcações sem placas indicativas, de modo a impedir a energia vital de circular livremente no corpo somático, formando coágulos energéticos, focos de futuras enfermidades de difícil diagnóstico. Entendem por que eu falei da importância de ler? Porque é um período que traz informações gigantescas para as nossas reflexões. Então, a importância da disciplina, a importância do trabalho interno, a importância do entender que não dá para parar, para ficar parado, a importância de compreender a caridade, o movimento transformador da prática do bem, da benevolência, como que isso traz para a nossa mente, como que isso transforma a nossa mente num campo de trabalho gigantesco.
um campo de trabalho gigantesco. Que aí tem uma frase que o Miramês diz que eu também vou ser obrigada a ler. Obrigada a ler. Porque ele fala dessa capacidade nossa de sair de um ponto, desse ponto negativo, a qualquer momento, independente da condição em que você esteja. Independente da condição em que estejamos. Como que é possível reverter esse processo usando esse dinamismo mental? Você não tem que ficar paralisado na enfermidade. Você não tem que ficar paralisado nas tristezas, nas mágoas, nos ressentimentos. Não tem, não precisa. Todos nós somos capazes de sair desse ponto, porque a mente é dinâmica e é ela quem proporciona isso. E é isso que Jesus nos ensina, quando nos ensina a perdoar 70 vezes 7, quando nos pede para ser mansos e pacíficos, quando nos pede resignação, calma, paciência. Então, Miramês diz o seguinte: já pensastes, se pudesses, em horas de grande desânimo, de abatimentos morais, conhecendo os métodos e a prática, mudar imediatamente esse estado negativo, envolvendo-te em alegria pura, em alegria pura, em ânimo que se extravasa em todas as palavras e pensamentos no decorrer do dia? Já pensastes? É uma pergunta. Nós somos capazes de sair de qualquer estado negativo, por mais doloroso que seja, por mais danoso que seja, conhecendo o dinamismo mental ou compreendendo que a mente, e aí a gente vai fazer a ressalva, cristianizada, a mente pautada na razão, cristianizada, não é na mágica, não é na expectativa passiva. Não. É ação, é trabalho. Lembra que eu falei do trabalho? Então, Mira mesmo chama atenção para o trabalho. Esse trabalho. Olha, orar é um trabalho. Entender que nós precisamos aprender a servir de todas as formas, perdoar é um trabalho, é um exercício. Ter paciência é um trabalho, é um exercício. Então, Miramês vai nos chamar a atenção para a responsabilidade conosco, cada um consigo, mas com a humanidade como um todo. Nós somos responsáveis pela humanidade, cada um de nós. E para que a gente entenda a grandeza do servir, a grandeza do trabalho, o processo transformador que o trabalho nos coloca, a gente precisa de humildade. E aí vai falar, orar, não te esqueça da humildade diante de Deus. Ao analisar os fenômenos da natureza, o que está acontecendo, porque está acontecendo, seja uma catástrofe, seja um ganho, seja uma bela chuva que purifica o ar, reveste-te de humildade, entenda quão necessário é para nós a natureza, porque somos partes integrantes dela. Ao falar com os teus semelhantes, cobre-te de humildade respeitosa. Ao falares para alguém ouvir, faze o mesmo. Porque amor e caridade, sem a luz da humildade cristã, fica na falta de algo divino que alimenta o coração dos homens. Ou seja, falta amor, falta dinamismo cristão, falta entrega aos ensinamentos de Jesus. E é por isso que Miramês nos convida ao trabalho. Trabalho íntimo, trabalho interno, trabalho externo. Buscar no contato com o outro, no trabalho com o outro, na proposta que o outro nos dá, seja de estar aqui falando, que é um exercício grandioso para a gente, que agradece, inclusive, respeitosamente, a cada um que nos ouve, mesmo que não concorde, e é bom
que reflita no que é dito e, como eu sempre repito, não é digo, como eu sempre repito, volte à fonte, busque na fonte, leia o livro. Isso é importante para todos nós. Que Jesus, o Divino Mestre, nos cubra de energias de fortalecimento, para que a gente seja capaz de entender a grandeza de ter uma mente ativa, dinâmica, com a qual nos servimos enquanto espíritos imortais que somos e que podemos utilizar para o bem, para o amor, para a nossa transformação e para a transformação da humanidade. Que a paz do Cristo seja presença em nossos corações.